Graça e paz a todos, igreja, amém? Então, quero desejar aí uma boas-vindas a todos, né? Temos visitantes hoje também na nossa comunidade, sejam bem-vindos, né? Antes de mais nada, eu quero primeiramente agradecer. Essa semana a gente teve uma semana meio difícil, meio complicada, começando ali pelo Gustavo, né? O filho da Sônia e do Júnior. E a gente pediu oração no grupo e graças a Deus ele já está bem melhor. Conversei com a Sônia ainda há pouco. E na sexta-feira o meu pai teve um AVC, né? E também a gente está orando por ele, ele ainda está na UTI, né? Mas hoje eu conversei com a esposa dele, ele está reagindo bem e bem provável que amanhã ele consiga sair da UTI. Então eu quero desde já agradecer a vocês que estão orando por ele também. E assim, diante disso, eu também quero pedir para que vocês continuem orando por todas as pessoas que a gente conhece que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de situação de saúde, principalmente, né? Porque a gente sabe que ainda a nossa oração ela vai continuar sendo a nossa maior arma, né? O que a gente tem que fazer nesse momento de dificuldade em relação à saúde é entregar tudo na mão de Deus. É Ele que sabe os planos, é Ele que sabe o propósito de tudo para cada um de nós e nossos amigos, familiares, porque nós não podemos fazer nada além disso, né? Quando eu conversava com o meu irmão na sexta-feira e o meu sobrinho levou meu pai para o hospital, e ele me disse que ele estava numa cadeira, num corredor, esperando para poder ser internado, e ele ficou o dia inteiro. E aquilo me doeu muito, sabe? Então a gente chegou num ponto, numa situação em que os hospitais não suportam mais pessoas. As pessoas, o quanto elas puderem evitar de ir para o hospital é melhor. Se não haver nenhuma necessidade, porque o meu pai precisava de um leito de UTI. E a sorte que ele ainda, às 6 horas da tarde de sexta-feira, ele conseguiu entrar num quarto e às 6 da manhã do outro dia ele chegou a internar na UTI. Senão talvez nem teria sobrevivido. Então é muito difícil, é muito complicado, existem muitas pessoas nessa situação. Então que a gente realmente continue orando. A gente tem que orar mesmo, né? Porque a gente não tem outra coisa a fazer a não ser isso. Tá? Bem, vamos para a palavra então. Eu queria fazer aqui um parênteses dentro daquilo que o Guilherme e o pastor Isaí falou sobre o nosso canal da Bússola. É que a gente está desde o início do ano com o nosso propósito de plantação, né, que esse é o nosso tema do ano, né, e a gente vem com as séries, a gente iniciou com as séries de crescimento e agora nós estamos com as séries de fundamentos. Tá? Então, para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar a sequência das pregações, aí é o momento de olhar no nosso canal, porque lá vai estar todas as sequências das pregações de todos os domingos. Porque às vezes, por exemplo, eu venho aqui hoje falar uma palavra, uma mensagem dentro da série do fundamento e eu não consigo entender o porquê desse fundamento. Sempre uma mensagem após outra vai se encaixar diante daquilo que nós temos para falar dentro do tema. Tá? Então isso é muito importante a gente entender também. Outro detalhe, eu ainda tenho dúvida disso. Eu tenho dúvida? Então ou você me procura, ou melhor ainda, o pastor Isaí, que daí ele vai estar esclarecendo algo bem mais detalhado para vocês. Tá? Isso é só para tirar essa dúvida em relação às séries que a gente vem fazendo. Logo a gente acaba a série Fundamentos e a gente vai iniciar uma nova. Lembrando que tudo faz parte da plantação. Tá? Então, dentro dessa série hoje de Fundamentos, o tema da minha mensagem hoje, ela se chama obediência. Tá? Obediência. Como eu tive um tempo para ficar em casa essa semana, que eu também passei por uma dificuldade essa semana, bem complicado, também tive alguns problemas de saúde, mas graças a Deus eu melhorei. E eu tive tempo para pensar muito nessa relação de obediência, mas quando a gente pensa em obediência, primeiro a gente tem que pensar
nós que somos adultos hoje, a gente um dia foi criança, certo? Um dia a gente foi criança. Então, como nós éramos como criança na nossa infância, em relação aos nossos pais, né? Será que nós fomos filhos obedientes? Ou melhor, será que nós fomos mais obediente ou mais desobediente? Né? E é engraçado que a obediência, ela existe em fases na nossa vida. As fases de criança, as fases de adolescente, as fases da mudança da adolescência para adulto, né? E quando chega na fase adulto, será que nós ainda continuamos sendo obedientes? Será que nós, depois que se tornamos pais, como nós olhamos para os nossos filhos hoje em relação à obediência de uma outra época, de uma outra geração? Né? E a gente podia citar aqui vários exemplos, né, sobre obediência, desobediência, mas cabe a cada um de nós pensar em relação a isso. Porque hoje o que eu quero falar em relação à obediência é que como cristão, como nós como os cristãos, como os filhos de Deus, estamos nos comportando diante da palavra dele em relação à obediência. Eu vou começar lendo um texto que talvez você diga, mas isso não tem nada a ver com obediência. Mas eu vou fazer um paralelo com outro texto. Tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em relação a isso. Então eu gostaria que... eu não sei quem tem a nova versão internacional, né? NVT, nova versão tradicional. O Guilherme vai estar colocando aqui, tá? Então é o livro de Mateus, capítulo 26, versículo do 36 e diante, do 36 até o 39 eu vou ler. É Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 39. Particularmente, essa é a passagem preferida da Bíblia para mim, tá? Eu acho que todos devem ter uma passagem. A gente sabe que tem tudo dentro da Bíblia muito bom. Mas eu me identifico, eu gosto muito dessa passagem. Então eu vou ler para vocês. Jesus ora no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigie comigo. Só até aí um pouquinho. Observe o seguinte, Jesus, ele está no fim do plano dele aqui na terra. Ele está no fim, ele passou já por tanta coisa, mas ele sabia que ainda o pior viria, que era a situação de cruz, de morte. E olha o que ele fala. E começou a ficar triste, angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Gente, nós estamos falando de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, nós hoje, na situação atual nossa de vida, não existem momentos na nossa vida que nós pensamos igual a Jesus? Nós pensamos em desistir de tudo? Nós pensamos em mudar a rota da direção de Deus e pegar outro caminho? Ou nós vimos muitas pessoas reclamando para nós em relação a isso? Vou continuar a leitura. Ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu falo de obediência em relação à época em que nós éramos criança, pense em você em algo que você fez lá na tua infância,
que te gerou um grande problema e você teve que chegar para o seu pai ou para sua mãe e explicar. Teve coisas que eu fiz que a minha mãe só ficou sabendo depois que eu casei. Porque se eu conto para ela naquele momento, o negócio tinha pegado. E eu garanto que muitos de vocês aqui passaram por alguma situação muito assim também, parecida. É a situação de angústia, ou seja, quando o pai e uma mãe dizem para o meu filho, olha, você não faz aquilo que você deve, vai acontecer algo. Isso é melhor para você. Por que você vai fazer aquilo? Se você sabe que é errado. Quer ver então quando é aquele filho que pede o conselho? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que um filho pede um conselho e segue o caminho ou faz a coisa errada? E depois ele vem dar algum tipo de explicação para os pais. Precisaria ter pedido conselho? Obviamente que não. Por quê? Porque ele decidiu por si só. Então é aí que entra essa questão de como a gente tem que honrar essa questão do pai e da mãe quando a obediência, quando a educação, quando aquilo que é base dentro da família para um filho, eu procuro entender, eu procuro ensinar também pós eu ter os meus filhos e assim vai gerando fruto da obediência dentro da nossa família. Isso eu estou falando dentro de um paralelo para que vocês entendam esse contexto de Jesus. Agora a gente vai para outra parte que eu gostaria que o Guilherme colocasse ali para mim. É Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Hebreus, capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Agora, ó, você presta bem atenção porque é o seguinte. Eu li um contexto em que Jesus estava no fim do plano terreno dele. Agora eu vou ler uma passagem que vai relatar um acontecimento daquilo que Jesus pensava e de como ele ia agir. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, quem podia salvá-lo da morte? Deus. E suas orações foram ouvidas por causa de suas profundas devoção, entrega. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para que todos que lhe obedecem. Esse é o paralelo que completa o fim do plano de Jesus na terra. Ele foi perfeito porque foi o filho obediente. Ele foi perfeito por quê? Porque ele entendeu o propósito do Pai. No momento difícil, quem ele buscava? O Pai. No momento difícil, a quem ele orava? O Pai. No seu sofrimento, na sua angústia, por tudo que ele estava fazendo aqui na terra, quem ele buscava? O Pai. Observa que, se não for a sua obediência, haveria morte de cruz? E tampouco salvação? Não, né? Não iria haver. Mas não, ele passou por esse processo. Ele poderia ter dito, não a vontade de Deus, a minha, porque ele era livre. Ele era livre. Ele era carne e osso, igual eu e você, ele era humano. Ele se fez presente, ele viveu aqui. No entanto, ele se entregou inteiro.
para saber que aquele era o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, ou seja, através do propósito dele, nós conseguiríamos alcançar a salvação. A obediência de Jesus é, portanto, um modelo para que a gente procure olhar nele o primeiro sentido da obediência. E quando eu falo isso, para nós que somos cristãos, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou escutando a palavra, eu estou praticando isso diariamente na minha vida, será quantas pessoas têm ouvido falar de Jesus, ou têm ouvido o evangelho e têm entendido que isso só vai mudar a rota, o caminho da vida delas, se elas entenderem o que a palavra está falando? Obediência. Se eu não entendo isso, a gente ouve, quando nós temos conversas com pessoas que se aproximam de nós para saber o que está acontecendo, o que está de melhor na nossa vida, que comunidade que você está indo, eu quero sentir um pouco desse Deus, desse Jesus na tua vida, e você começa a comentar dessa palavra e as pessoas dizem, mas eu acho que não é bem assim. Observa que por muitas vezes a gente começa pensando da maneira errada, porque a gente nem se dá conta de deixar experimentar. Aí, de que maneira eu estou, ou nós estamos, ou aquela pessoa está tentando ser obediente diante da palavra de Deus? Existe um momento na nossa vida, você pode reparar que quando a gente está reunido em família, geralmente a gente comenta um monte de coisas que acontecem, né? E as coisas que mais acontecem, a gente pega lá coisas que já aconteceram do nosso passado, né? E a gente dá risadas gostosas, a gente se diverte com isso, né? Mas a gente tem que entender que todo aquele contexto, poxa, mas eu fazia aquilo, e olha o que eu faço hoje. Aí hoje, quando a gente vê um filho, ou um amigo, ou um vizinho, que fala algo assim, mas você viu o que aconteceu? Você viu o que fulano fez? Olha a consequência disso. E nós se alarmamos com isso, mas a gente precisa entender o seguinte, aquela pessoa na qual aconteceu isso, ou quando eu soube, ou quando eu fiz algo na minha vida, que eu entendi que aquilo não era certo, e hoje, diante da palavra de Deus, eu estou compreendendo e mudando, é porque valeu a pena. Aí eu estou sendo obediente. A obediência nossa em relação a Jesus é que eu não vou ser perfeito igual ele, porque nós somos pecadores, nós sabemos disso. A questão disso é que cada vez mais quanto mais eu obedeço, mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me aproximo dos planos de Deus para a minha vida, mais eu me fortaleço, mais eu vou ter essa intimidade em relação à oração ao Pai, de acesso, de pedir aquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito a Ele. Então é isso que eu preciso entender. Quanto menos eu faço isso, mais eu me afasto, mais eu fico desobediente. Ou seja, não estou me alimentando corretamente. Porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. E a gente precisa entender que, mesmo na nossa desobediência, Deus, Ele não faz um julgamento severo para a nossa vida. Por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso. Você imaginou quantas surras você apanhou quando criança pela sua desobediência? Ou melhor, quantas surras ou quantas cintadas você deu no seu filho por um ato de desobediência? Você já imaginou se por algum momento Deus olhasse para nós e dissesse assim, olha,
Você está sendo desobediente. Sou obrigado a te descer o laço. Você já parou? Será que a gente já parou para mensurar o quanto isso é sério? E foi isso que eu fiquei pensando essa semana. Entende? Porque a gente vive momentos difíceis, sim. Mas a nossa desobediência em querer, às vezes, não entender aquilo que o Evangelho está dizendo para a nossa vida e aquilo que Deus usa para mim falar para as pessoas, elas têm que entender que é um ato de obediência diante da presença de Deus. Porque Jesus foi assim. Ah, mas eu não sou Jesus, eu não vou ser igual a Jesus. É claro que não. Nós vamos ser nós mesmos, nos alimentando e nos aprofundando cada vez mais diante da busca dele. E é isso que Deus nos ensina. Eu quero ler aqui uma parte que eu coloquei. Para que a gente reflita um pouco sobre a questão de obediência em relação à palavra de Deus, aquilo que nós temos colocado no nosso coração e na nossa caminhada cristã. É nessas horas, contudo, o Senhor nos conforta, nos consola, nos torna nos braços, nos ampara, nos transforma a nossa dor em amor. Quando nós somos obedientes e a gente vive, às vezes, com aquela angústia, com aquela dor, com aquele sofrimento. Nós já passamos por isso. De repente, alguém está passando por isso. De repente, alguém que a gente conheça está passando por isso. Mas se essa pessoa está sendo obediente àquilo que Deus tem colocado no coração dela, Ele transforma essa dor em amor. As nossas lágrimas se convertem em bênçãos e a nossa incapacidade em ação. Isso é salvação. A gente tem que entender isso, que às vezes Deus faz aquilo que a gente pode achar impossível ser a coisa mais possível e simples para Ele. Para que a gente possa enxergar isso. O meu pai, ele estava tomando café, gente. Estava bem, conversando com a mulher dele, com o meu sobrinho. Ele levantou da cadeira e caiu. Ele estava bem. A nossa vida é assim, ó. Está fora da obediência, às vezes não vai ter tempo para retornar. Olha como isso é sério. Às vezes não vai ter tempo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre quando eu prego, eu mando todas as minhas mensagens para o meu pai. E ele ouve todas. Meu pai não é cristão. E isso me conforta. Porque eu sei que pelo menos ele está ouvindo. E é isso que a gente tem que fazer. Deus me falou uma coisa naqueles dias que eu tive bem ruim mesmo. Só vinha na minha mente assim, ó, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. As pessoas precisam entender que nós estamos aqui não só aprendendo do Evangelho, mas que nós precisamos continuar anunciando o Evangelho. Isso é obediência. Isso é obediência. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas todo o dinheiro do mundo não vai comprar a nossa salvação. Nós podemos ter tudo do bom e do melhor, mas é um simples sopro, tudo vai ficar para alguém. E você vai embora sem nada.
E o que eu tenho aprendido sobre a obediência? É isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Eu não quero que vocês levem isso pelo lado de um puxão de orelha, não. Eu quero que... Porque isso serve muito para mim. Se nós fizéssemos uma roda aqui e começasse a falar da nossa infância, gente, eu ia falar para vocês, eu acho que só de mim tem aqui 3 pessoas, 4 que iam falar de mim a noite toda, do que eu fui. Tá? Graças a Deus, do pastor Isaí, então, nem se fala, talvez uns 2 dias. Sem contar de uma história de um carro aí que um dia, de repente, vocês vão saber também. Mas que bom que Deus mudou toda essa direção da nossa vida. E a gente tem aprendido com isso. A gente tem aprendido hoje a ser filhos obedientes. Que mesmo que nós erramos sabendo da verdade da palavra, mas Deus, Ele com sua graça, Ele visão, misericórdia, eu te perdoo. Continua comigo, não me abandona. É isso que Deus tem dito para nós. É isso que nós temos que falar para as pessoas que estão vazias, que não sentem esse mesmo amor, que não sentem esse mesmo carinho que nós estamos sentindo. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar sim. Mas Deus é misericordioso, Ele vai entender que eu vou me arrepender dos meus pecados, e eu vou voltar para os braços dEle, e Ele vai continuar me amando sempre. E é esse amor que nós temos que continuar passando para as pessoas. É isso que nós temos que transmitir. Por isso que eu falei de obediência. Porque mesmo sendo adultos, às vezes a gente é desobediente. A gente comete algumas falhas, alguns erros. Mas Deus diz, filho, calma. Calma. Continua no caminho. Continua na direção. Não saia. Porque eu te perdoo. Porque eu te amo. Eu queria orar com vocês sobre essa mensagem, então eu gostaria que vocês curvassem a cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante dessa tua palavra, obediência, que nós possamos cada vez mais estar perto de Ti, mesmo que às vezes a gente ouvindo aquilo que Tu tem nos falado sempre, e por algum motivo a gente desvia, a gente perde a direção, a gente falha, nós xingamos, nós resmungamos, nós reclamamos. Que o Senhor nos perdoa, Pai. Nos perdoa. E peço que Tu renoves, ó Pai, cada coração, cada família que está aqui presente essa noite, ó Pai, cada pessoa que veio, que saiu da sua casa, que está aqui, que o Senhor possa renovar a mente dela, o coração, a família dela. Porque nós não queremos nunca, Senhor, nunca sair da Tua presença. Nós reconhecemos às vezes sim que somos desobedientes, ó Pai. Mas nós acreditamos no Teu amor. Nós acreditamos na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque nós continuamos a orar, Senhor, a orar e pedir incessantemente, ó Pai, para que Tu continues nos confortando, para que Tu continue nos derramando do Teu amor sobre a nossa vida, sobre a Tua bênção, sobre a Tua cura, sobre as pessoas que a gente falar do Teu Evangelho, elas sejam alcançadas, ó Pai, que elas sejam tocadas, Senhor, e elas possam entender a obediência Sua na nossa vida, Senhor, e elas possam também ser obedientes, ó Pai. Desde já também eu quero colocar aqui todas as pessoas que a gente tem colocado e pedido em oração, Senhor, que só possa alcançar elas. E a gente tem orado por essa humanidade, pela nossa cidade, por essa doença, por essa pandemia, Senhor. Que o Senhor venha
de alguma maneira, de alguma forma, colocar os teus anjos à frente de tudo, Senhor. Que haja paciência, que haja sabedoria de médicos, enfermeiros, para que possam lidar com essas pessoas que estão esperando, que estão no leito de UTI, para que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, ó Pai. Eu não sei qual é o propósito que Tu tens na vida dessas pessoas, Senhor, mas que o Senhor possa alcançar e mudar a direção da vida delas, ou que através delas vai ser mudado algo, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós. Que o Senhor continue na nossa comunidade, fazendo com que ela cresça em graça, em sabedoria, em conhecimento, em tudo aquilo que Tu tens providenciado para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma direção, cada um de nós tem algo para fazer, algo para ajustar e para alcançar alguma vida, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos dar força, que o medo não venha atrapalhar nada disso, Senhor, porque o Senhor está sempre à frente de tudo, ó Pai. Por isso, Senhor, eu Te agradeço por tudo, ó Pai. E cada um aqui também agradeça. É o que eu Te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.